Fala, Guima! Boa tarde para vocês que estão aqui na Poderosa FM, no nosso site, na nossa rádio também, que está no ar 24 horas por dia, levando informações precisas para você que está em casa, no trabalho, no carro, em qualquer lugar onde você estiver. Nós da Poderosa FM levamos informações top para você que está nos assistindo. Esse é o nosso podcast Aviso aos Navegantes e nós hoje temos uma convidada especial chamada doutora Rosilene Martins, pré-candidata a deputada federal pelo Partido Democrata número 35, coladíssima com Wilson Witzel, futuro pré-candidato, não vai ser futuro não, ele já é pré-candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. E escreve aí, o juiz voltou, porque ele vai voltar e vai levar junto com ele doutora Rosilene Martins, que vai para Brasília defender os interesses da população do estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, doutora Rosilene Martins, seja bem-vindo ao programa Aviso aos Navegantes. Boa tarde, meu povo do Rio de Janeiro. Que prazer estar aqui nessa tarde falando com o nosso amigo Guima. Ela começa assim devagarzinho. A gente não aparenta, mas a gente já passou dos 30. Então a gente começa bem devagarzinho, daqui a pouco minha irmã já está correndo mais com carro de Fórmula 1 no Grande Prêmio do Brasil, que na verdade o 4 de outubro é o Grande Prêmio do Brasil e a gente pode mudar o cenário que o Brasil se encontra hoje. Totalmente abandonado à própria sorte, quanto federal, estadual e municipal. Estadual, vou até te falar, estamos sem governador, tem um exercício aí, que é um desembargador, que está segurando as rédeas, enquanto o STF, não é o STF, quem está julgando o STF é o STJ. STF. Está julgando se as eleições serão diretas ou indiretas. Eu vou naquilo que o nosso futuro governador Wilson Witzel falou. Ele prefere que esse desembargador assuma e continue como governador até o dia 4 de outubro, que eu acho que essa eleição o Wilson Witzel leva no primeiro turno. Todos falam que vai ganhar aquele cara que está nas mídias há muito tempo, mas ninguém ainda falou seu candidato. O que a senhora pensa disso? Eu vou falar da senhora daqui a pouco, mas antes eu quero que a senhora fale do Wilson Witzel. Wilson Witzel, quem é ele para a senhora? A senhora confia nele? Porque muita gente fala, não confio nele. Mas como a senhora está no partido, eu sei que houve convites de diversos partidos para que a senhora se filiasse aos mesmos. E a senhora escolheu o democrata. Por que o democrata? Porque o Wilson foi para lá? Também. Mas o democrata, o que ele te propôs? O que você viu lá que fez com que a senhora quisesse se filiar e vir candidata a deputada federal por esse grande partido? Que pertence a presidente Suede. Um grande abraço para ela, gente boa. Então, o que mais me chamou a atenção para vir para o Democratas foi o fato de ter sido fundado por uma mulher. Esse é um dos pontos. E o outro é sim o Wilson Witzel. Eu vim candidata com ele em 2018 e para mim, eu sempre falei com muito orgulho de ter um ex-juiz como candidato. Por quê? Porque só o fato de ser juiz já aponta que é uma pessoa correta. Para chegar na carreira de juiz, a pessoa passa por uma sabatina. E uma delas é ter reputação ilibada. E ele veio e ganhou. Eu até vim com ele também na eleição em que ele veio. E ele sempre me passou muita confiança. Desde 2018 ele já me passou essa confiança. Ele sofreu aí esse impasse aí dessa cassação, que nós sabemos que foi algo político, não foi totalmente injusto e político injusto. Porque nós estamos numa corrida, né? E ser candidato em 2026 pelo Rio de Janeiro é um desafio para todos nós. Um desafio. Nós vivemos hoje um país em que tem muita insegurança e nós sabemos principalmente insegurança com questão da justiça mesmo, da justiça. Nós vivemos num estado totalmente dominado pelo crime e que precisa de alguém que entenda disso, como é o caso do nosso futuro governador, entende bem disso e tem projetos também para lidar com a segurança pública, que é o que eu acho que mais urgente nesse momento para o nosso estado do Rio de Janeiro, a questão da segurança pública. Você falou de segurança pública, eu vou contar uma breve história bem rápida mesmo. Eu saí daqui do estúdio, eram 6 horas,
fui caminhando normalmente, passou um cidadão de bicicleta, eu já desconfiado, olhei para ele, ele olhou para mim, ele continuou me olhando, eu olhando para ele, eu não tive a visão da pessoa, ele entrou numa rua. Eu fiquei uns 20 segundos olhando para ver se ele ia voltar. Ele não voltou. Seguia meu caminho. Menos de 5 segundos ele estava puxando o cordão do meu pescoço. Mas ele passou igual um foguete do meu lado, mas não conseguiu pegar. Aí eu ainda ficou rindo, olhando de longe rindo. Tipo assim, não consegui dessa vez, mas na próxima eu consigo. Mas apesar do centro estar bem policiado, o administrativo hoje é muito pequeno. E o Wilson disse que vai, sendo eleito, é claro, aumentar o número de policiais e principalmente ver a questão salarial de cada um deles, que hoje um policial no estado do Rio de Janeiro não tem um salário pelo que ele faz. Ele vive uma guerra urbana. Ele precisa ser melhor visto na área salarial. E o Wilson, levando, que vai com certeza ganhar essa eleição no primeiro turno, olhe pelos policiais, porque as pessoas sempre veem os policiais como simples trabalhadores. Eles têm famílias e eles passam por dificuldades financeiras, de saúde, psicológica, e se a gente tiver um governo como o senhor promete fazer nesses próximos 4 anos, eu tenho certeza que os policiais militares, civis, guarda municipal, que pertence à prefeitura também, vai respingar neles, que o prefeito, que futuramente também vai ser do Democrata, com certeza, pode escrever isso aí, que o Wilson, ganhando essa eleição, doutora Rosilene Martins, lá em Brasília, defendendo o estado do Rio de Janeiro, ela é da capital, mas ela vai defender os 92 municípios. Você sempre lembre disso. Você vota numa pessoa que vai levar 10, 20 votos. Você, lá na frente, pode votar em alguém que você tenha certeza que vai votar pelo seu estado. E, doutora Rosilene Martins, vamos falar de outro assunto bem legal. Fala um projeto seu que você acha que é legal, que é bacana, que vai contribuir para a população do estado do Rio de Janeiro, principalmente mulheres que sofrem muito, feminicídio aumentando cada vez mais. Eu sei que você pensa muito a respeito disso, namorados, maridos, amantes, que acham que mulher sabe de pancada. E a Maria da Penha veio ali para puni-los, mas eu acho que está pouco. Eu vi um projeto de uma tal de tornozeleira eletrônica rosa. Eu acho que eles tinham que ter um colar no pescoço rosa. O homem que bate mulher tinha que ter um colar no pescoço rosa, que assim, eu sou um otário porque eu bati numa mulher. Tinha que ser dessa forma, para ele nunca mais fazer isso, ele ia passar tanta vergonha. Uma tornozeleira rosa, ele coloca uma capinha e esconde aquilo lá. Você não tem algum projeto assim para acolher as mulheres, como o pastor Jorge Aristides falou, que tem um projeto com o Will Switzer, de uma secretaria de assuntos religiosos que abrange tudo, que é bem bacana, que ele vai sentar aqui e vai explicar isso para a gente, não vou me antecipar. Mas dentro desse contexto, tem proteção para as mulheres e eu acredito que, eu soube inclusive que ele a convidou para que fosse a líder das mulheres durante a campanha dele. Isso é verdade? Sim, é verdade, é verdade. E é com muito prazer que eu aceitei esse convite, porque para mim também é um desafio, porque nós vivemos hoje um contexto em que existe a violência doméstica, existem as agressões, mas existe também as aproveitadoras, que se aproveitam da lei para se beneficiar. E nesse contexto, como nós não governamos só para mulheres, governamos também para os homens, temos que pensar também, fazer um projeto. Eu estou estudando para fazer um projeto e que funcione, porque nós sabemos que só a tornozeleira, isso não os fatos provam que isso só não resolve. Pode até assim, fazer com que a mulher se sinta um pouco com esperança de que tem uma saída, mas é muito difícil. Então nós precisamos criar um projeto em que beneficie a mulher, em que ajude a reduzir, né, esse feminicídio, mas também que proteja também os homens de bem, que são muitas vezes prejudicados por essa lei. É uma questão assim, é um assunto para longo prazo, né, Guimarães? É um assunto para longo prazo, é um projeto que tem que ser muito bem pensado. O nosso governador está aí com um projeto para fazer a capelania das mulheres, né? Que eu acredito que é onde vai ter uma pessoa responsável por cuidar dessa mulher, mas não só dessa mulher, em que eu vou estar junto com ele nesse projeto, cuidar não só da mulher, mas da família da mulher.
Porque quando se fala em proteger uma mulher, está se protegendo também a família, porque tem os filhos. Eu também sofri violência doméstica, eu sei o que é isso, eu sei falar disso com propriedade. E com certeza eu estou estudando um projeto e uma coisa que eu vou criar também. Assim que eu ganhar, eu vou criar um portal onde eu quero ouvir as mulheres. Eu quero ouvir não só as mulheres, eu quero ouvir as pessoas em geral do Rio de Janeiro, porque eu quero que elas me ajudem a pensar. Eu quero que elas me ajudem a pensar. Eu quero ideias para ajudar a melhorar o que eu estiver em mente de fazer. Agora eu entendi porque o Dr. Wilson Witzel escolheu a doutora Rosilene Martins para ficar à frente desse projeto da campanha dele para futuro governador do estado do Rio de Janeiro com as mulheres. Eu, em 2018, eu lembro disso, eu votei no Dr. Wilson Witzel, que tinha 3% de intenção de voto, segundo as pesquisas compradas. Pesquisa comprada, você compra a pesquisa e manda fazer. Sim. O resultado eu não sei se você pede para mudar também, mas já é comprado. Porque custa dinheiro fazer uma pesquisa. Então, se eu estou pedindo para fazer uma pesquisa para mim, eu tenho que... Quanto é uma pesquisa? 2 milhões. Eu vou lá e pago os 2 milhões. Agora, eu viro o quê? O patrão daquele pessoal. Eles não vão trazer para mim uma coisa que eu não quero ver. Então, por isso que fala assim. Estão dizendo, ele vai ganhar no primeiro turno, o outro vai ganhar no segundo turno, os dois juntos. Conversa. Eu sou sincero. Eu sou de direita e de direita sempre serei. Sou Bolsonaro, sempre fui, desde que da primeira eleição dele para vereador, votei nele para presidente, se ele vier de novo, voto nele, como não é ele, continua sendo Bolsonaro, que é a cria dele, vou votar nele. Nesse doutor Wilson Witzel, eu fiquei bolado com ele na época, não queria saber deles. Falei, esse nunca mais eu quero nem ver na minha frente. Mas todo mundo está pensando assim. Mas em vez de ficar só pensando, que tal escutar ele também? As pessoas na época só queriam escutar porque a mídia falava. Massacre, 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 torpedo, míssil, tudo na cabeça do pobre coitado que sofreu horrores. Ele falou uma frase assim: todos me traíram, inventaram história a meu respeito, eu não fiz nada disso. Nada disso foi provado, transitou julgado e todos os processos foram arquivados, minhas contas aprovadas. O que foi que ele fez de errado? Eu não sei. Mas aí, depois que eu vi ele falando, me contou a história toda, eu falei, voltei. Estou contigo. Se vier, é pré-candidato. Eu estou contigo. E vou torcer e vou estar sempre aqui falando bem dele e falando a verdade. Agora, a escolha é sua também. Se você quer uma mudança, se você quer dar segurança na cidade, se você quer ter segurança no seu bairro, quer viver bem, não de auxílios, e sim de trabalho, porque você, quando trabalha, você compra a cesta básica que você quer e não aquela que querem te dar. Você quer comer, como disse o outro, picanha? Eu te juro, eu não comi picanha. Essa tão famosa picanha eu não comi. Eu gosto muito de picanha de contrafilé, de filé mignon. Mas tá muito caro. O quilo, R$150. A cervejinha, cara, quem gosta de uma cervejinha gelada, uma garrafa num bar, 15, 25, R$30. Tudo tá muito caro. E a gente vai fazer o possível para quando Vossa Excelência vai ser chamada assim, de Vossa Excelência em Brasília, coloque seus projetos lá e lute pelo estado do Rio de Janeiro e pelo Brasil, porque quando você vota lá, você vota para o Brasil inteiro também. Mas deve projetos que colaborem, que façam com que a nossa cidade volte a ser uma cidade maravilhosa. Considerações finais, que eu sei que a senhora tem uma reunião, já deve estar até atrasada. Sim, mas eu tenho algo para dizer, pegando o gancho do que você falou. É muito importante eu dizer isso para você, para o meu eleitor, para o eleitor do Rio de Janeiro e até mesmo do Brasil. Pense assim, o Brasil é uma empresa. E você tendo uma empresa sua, você vai escolher a pessoa para dirigir a sua empresa. Você iria escolher qualquer pessoa ou uma pessoa que você não conheça para dirigir a sua empresa? E se você fizer isso, o que vai acontecer? A sua empresa vai falir. E como o Rio de Janeiro principalmente está praticamente falido quando se fala em gestão, eu quero pedir a você encarecidamente, não vote em qualquer um e não acredite em tudo que você ouvir. Pesquise. Pesquise quem é a pessoa em quem você deve confiar. Pesquise a vida dessa pessoa. Pesquise de onde veio, por que veio. Não acredite só no que você ouve nas redes sociais. Porque nós estamos numa corrida, e numa corrida onde tem muitos participantes e tem pessoas que
querem vencer e fazem qualquer coisa para vencer. E essa pessoa, se você votar nela, com certeza vai te prejudicar. Então pense bem quem você vai votar. Veja o Brasil como uma empresa e que você é o representante dessa empresa. E você, se essa empresa falir, você também vai estar falido. Você também irá falir. Então você pense bem, escolha bem e é só isso. Socialismo nunca, jamais. Essa é a doutora Rosilene Martins, pré-candidata a deputada federal pelo Partido Democrata número 35 e também cantora. E a gente vai finalizar esse podcast com uma música dela. Você não precisa cantar não, que a gente vai botar o vídeo em seguida. Tá uma música, certo. você vai mandar pra mim? Juízo Final. Juízo Final, essa é a música que vai tocar agora. Eu sou o Guimarães e estaremos de volta na próxima semana conversando novamente com a doutora Rosilene e ela vai tocar as entrevistas, ela vai entrevistar candidatos a deputado estadual pelo estado do Rio de Janeiro e nós vamos conversar com o Sub Oliveira. Estará aqui com a doutora Rosilene Martins, a qual vai tocar, vai ficar de âncora conversando com ele e eu vou ficar ali do outro lado só na edição, filmando os dois conversando. Valeu, fala Guima, tá indo embora, na semana que vem a gente tá de volta, beijo pra todos, fiquem todos com Deus. Um abraço a todos, uma boa tarde, um bom final de semana. Aí Wilson, tamo junto, hein, ó. Justiça! Tchau!